Pero es tiempo de avanzar. Hoy me gustaría compartir sobre ese tema, tiempo de avanzar. El tiempo pasa para todos. Uno sabe aprovechar mejor que otros, pero el tiempo pasa y es tiempo de avanzar. El inicio del año es siempre una oportunidad fantástica de empezar nuevos proyectos, de empezar nuevas metas, de empezar algo nuevo. Todos nosotros empezamos el año con mucha ilusión y siempre nos ponemos metas, algunos más que otros. El problema es que empezamos con buena motivación, con alegría, con ganas, ¿verdad? ¿Quién aquí ya no empezó el año diciendo, ese año voy a leer la Biblia todo el año? Ese año yo voy a perder 10 kilos, voy a entrar en el gimnasio y voy a perder kilos. Ese año voy a estudiar francés o inglés. En mi caso, ese año voy a sacar el carnet de conducir, ¿verdad, Roberto? Todo el año yo hago esa promesa. Todos nosotros tenemos promesas así. Algunas se cumplen, otras no. Y hay un refrán español que dice, del dicho al hecho hay un gran trecho. Isso significa que há muitas coisas que há uma distância muito grande em lo que se dice e lo que se hace. Avançar em la vida, crescer e progressar é um processo humano natural. O homem não ha sido hecho para estancar, mas para seguir, para avançar, porque Deus nos hizo com todo o que necessitamos para seguir adelante, para seguir em frente. É parte do processo de la vida. Pero que nos impide de realizar as metas que nos proponemos? Que nos impide de avançar? Já vê sentido a sensação quando termina o ano e que mira tus apuntes e diz, oh, isso é logrado, isso não, isso não, isso não. Pero quando chega aqui 50% da lista não has logrado, 80 ou 90, a coisa pinta mal, verdade? Não te sentes tão animado, pero pode passar. Que nos impede de avançar, de cumprir nossas metas, de cumprir aquilo que nos proponemos? Eu sou enamorado de ler o livro de 1 de Reis. Me encanta os livros do Antigo Testamento, mas há uns livros que me gustam mais, porque há livros que têm muita ação, muita história incrível, não? E 1 de Reis é assim. É um livro que nos brinda importantes claves para avançar. Nos mostra exemplos de pessoas que são um modelo muito positivo que devemos imitar, mas também exemplos de gente que não devemos imitar. Por exemplo, em o livro de 1 de Samuel está a história de Salomão. Quem é que nunca escutou a história de Salomão? Todos nós outros escutamos. É muito conhecido por sua sabedoria, mas também por sua poligamia, não? Assim que as duas coisas aí são juntas, não? E é interessante que um nome com tanta importância, um nome com tanto sucesso, quando vemos e escutamos dele, depois de la morte, de sua morte, que marcou um tempo importante na história de Israel, a nação se divide em dois reinos: o reino de Israel, que é o reino do norte, e o reino do sul, que é Judá. E vários reis governaram estes reinos. Em 1 de Reis, capítulo 20, conta o enfrentamento entre dois reis importantes. O rei de Síria, Ben-Hadad, e Acab, o rei de Samaria. Acab foi rei de Israel, um ilustre monarca que enfrentou os sírios, mas também era famoso, porque tinha uma mulher muito famosa, uma influência famosa, verdade? De seu tempo. Se chamava Jezabel. Não vou dizer que estavam muito bem casados, não posso dizer, mas Jezabel tinha o suyo, não? Jezabel era um tipo de mulher manipuladora, idólatra, tinha uma grande influência sobre o rei, porque ha traído essa influência de los deuses estranhos ao povo de Israel, ha introduzido o culto pagano a Baal e a Astoret. E aí vemos todo um cenário muito feio que passou. E Acabe estava aí. E me gostaria de ler contigo 1 de Reis, capítulo 20, versículos 1 e 22. Quero que tu tenhas a Bíblia aberta, preste atenção, pensa que meu irmão vai pôr aqui o versículo. Vamos um pouco caminhar por 1 de Reis, capítulo 20, pero vamos começar com dois versículos, o 1 e 22, que dá um pouco de resumo de lo que quero falar hoje.
Vou ler em Nova Versão Internacional, que diz: Entonces Ben-Hadad, rei de Síria, reuniu a todo su ejército e, acompanhado por 32 reis, com seus caballos e carros de combate, saliu a hacer-lhe guerra a Samaria e la sitiou. El 22 diz: Mais tarde, el profeta se apresentou ante o rei de Israel e lhe dijo: Não te duerma usted em seus laureles. Trace um bom plano, porque el año entrante el rei de Síria volverá a atacar. El capítulo 20, además, é uma história increíble com muitos ingredientes de lo que me gusta, de ação, de suspense, de intriga. Ele também nos dá 3 claves importantes a la hora de avançar. E essas 3 claves são as seguintes. Toma nota se queres. A primeira clave é: decide enfrentar a tus enemigos. A segunda clave é: prepárate para a batalha. E a terceira clave é: planifica o próximo passo. Se queremos avançar, não é simplesmente querer avançar, ter ganas de avançar. Há que ter umas metas, uns objetivos, e há que ir por eles. Vamos começar com a primeira clave, que diz: decide enfrentar a tus enemigos. Todos nós outros temos batalhas, temos lutas, temos tentações. Eu sei quais são as minhas, tu sabes quais são as tuas. Cada dia luto com as minhas, imagino que tu tens tus lutas, tens tus obstáculos. Esse capítulo que hemos leído nos habla de algo muito interessante, uma história incrível, como havia dito, e nos habla através de alguns cenários. O primeiro cenário podemos ver em el versículo 3 e 4, onde há uma intimidação de la parte do rei Ben-Hadad e uma reação de submissão e passividade por parte de Acabe. Chega o rei através do seu mensageiro com uma palavra muito dura, uma palavra de intimidação. E disse o versículo 3: Tu ouro e tu plata são meus, lo mismo que tus mujeres e tus hermosos hijos. Que forte a palavra, não? O versículo 4 diz: El rei de Israel enviou essa resposta: Tal como tu dices, mi Senhor e rei, eu sou tuyo, com todo lo que tenho. Uau, que forte, não? Não sei como te sentirias, mas se alguém me disse que mis hermosos hijos não são meus, são dessa pessoa, eu me sentiria muito enojado. Não sei tu. Mas me dá uma sensação de passividade, de intimidação. E como contesta, o primeiro cenário é esse. Me parece muito, muito feio, não me gusta muito. Me gusta mais o segundo. Miren o que diz o versículo 5, de 5 a 9. Diz que os mensageiros do rei volvem outra vez a Acabe. E eles volvem porque estão felizes, contentos com a resposta boa em sua maneira de entender as coisas. E querem dar um passo mais. Mira o que dizem. Dizem: mandei a decir-te que me entregaras tu ouro e tu plata, tus esposas e tus hijos. Portanto, mañana, como a esta hora, vou enviar a mis funcionários e requisar tu palácio e las casas de tus funcionários, e se apoderarão de todo lo que mais valoras, e se lo levarão. Que forte! Mais intimidação, ou seja, ha dado um espaço ao inimigo, ha dicho, sim, eu aceito isso, e o inimigo, não contento com o que tinha, ha ido por mais. Conoces algo assim em tua vida? Ha passado alguma vez que tu has dado uma oportunidade, que tu has aberto uma porta e pareces que tens o controle disso, pero afinal não tienes, porque o inimigo nunca está satisfeito com o pouco, sempre quer mais. Vai pedir mais, porque vai querer todo. Pero é interessante que, aunque há essa nova intimidação desse rei sírio, Ben-Hadad, há uma nova atitude por la parte de Acabe. Acabe sencillamente já não aceita solamente ceder a exigência. Ele toma uma nova atitude. Primeiro, ele escuta o conselho de los ancianos e del pueblo,
que le dice, no le hagas caso. Y la Reina Valeria dice, no lo obedezcas ni hagas lo que le pide. E o rei Acabe toma uma decisão que dá giro à la história. Ele não aceita mais, ele diz, não, a primeira vez sim, pero agora não. Não te vou fazer caso. O versículo 9 diz, assim que Acabe lhe respondeu a los mensageiros de Ben-Hadad, díganle a mi senhor e rei, yo, tu servidor, haré todo lo que me pediste de la primeira vez, pero não puedo satisfazer essa nova exigência. E eles regressaram e deram a notícia ao rei. Uau, que cambio! O primeiro cenário é um homem passivo, que aceita, que escuta. Pero o segundo, parece que já um homem que toma uma decisão. E essa decisão já é um cambio à história. Toda a decisão que tomamos em nossas vidas vai trazer consequências. Sejam buenas ou sejam malas. E nesse caso, ele tomou uma decisão que não somente trouxe consequência para ele, pero para su pueblo, para su reino, para su país. Isso passa com nós outros. Quando tomas uma decisão boa, vai afetar a tua família, vai afetar a tus filhos, vai afetar a tu barrio, vai afetar a tu nação, vai afetar a todo. Às vezes pensamos que uma mala decisão só afeta a nós outros, e não é certo. Tem um alcance mais amplo que às vezes não nos damos conta. E todo o cambio empieza com uma decisão. E é interessante que, como filho de Deus, nós outros somos capazes de tomar decisões, não somente de tomar decisões, de provocar cambios. Primeiro, porque nós temos o Espírito de Deus que está em nós outros. O próprio Deus vive em nós outros. Temos a vida de Deus em nós outros. Temos dones, temos habilidades, temos ferramentas. O Andrés que hoje está aqui não é o mesmo de 10 anos atrás. Glória a Deus. Pobre Leni. Se for o mesmo de 10 anos atrás, vou evolucionando. Roberto, não me hagas essa cara que penso que tu o mesmo, verdade? Ha cambiado. Todos nós outros vamos cambiando para melhor. Espero, para melhor. Vamos cambiando para ser mais parecido com Jesus. Vamos madurando, vamos aprendendo. As experiências que passamos nos ajudam a forjar nosso caráter. Vamos crescendo, vamos aprendendo e vamos aprendendo novas estratégias para afrontar o inimigo. Pero avançar é necessário, para avançar é necessário tomar decisões que dependem solamente de nós outros. Mientras ponemos a culpa em outros, não vamos avançar. Menos dizemos, a culpa é do governo, a culpa é de Max, a culpa é de minha mulher, de minha suegra. Ui, la suegra. Não. Não. Há decisões que só dependem de nós outros. Primeiro, precisamos enfrentar os medos que temos. Os pensamentos limitantes. Eu não puedo, eu não vou conseguir, eu vou fracassar. Não. A Bíblia diz, todo puedo en Él que me fortalece. Essa é a mentalidade. Essa é a maneira de pensar. Quando justificamos, quando damos excusas, quando solamente hablamos coisas que para proteger-nos, perdemos oportunidades de crescer, de avançar. Quando decidimos quedar-nos em nossa zona de conforto, perdemos oportunidades de explorar coisas novas, de aprender, de crescer, de pôr em jogo novas capacidades que temos. Outra coisa importante é quando enfrentamos a nós outros mesmos, percebemos que não somos tão buenos como parecíamos. Há coisas em nós outros que precisamos cambiar, que precisamos crescer, que precisamos avançar. E nós outros precisamos ter muito cuidado com o que pensamos. Pensar em lo que pensamos é algo muito importante. Não deixar que fluam os pensamentos, pero pensar, esse pensamento está alinhado com a palavra do Senhor? É algo que edifica, é algo que constrói, é algo que me hace avançar ou me hace volver? Alguém me disse que o tema é avançar, que para retroceder, nem para tomar impulso. Há que sempre ir adelante, há que sempre avançar. Não somos dos que retrocedem, somos dos que avançam. Amém? Isso que somos como hijos de Deus.
Pero para avançar, además de enfrentar os medos, pensamentos limitantes, enfrentar a nós outros mesmos, entender que temos o inimigo e que temos meio de como afrontá-lo. Não há que temer ao inimigo, porque temos a vitória em nome de Cristo Jesus. E já está, temos meios para afrontá-lo. Não há que temer, há que levantar-se e poner a ação. Não podes ignorar, existe um inimigo e ele vai actuar. Nossa luta não é contra a gente, as pessoas, é sobre quem está manipulando essas pessoas. E isso há que poner ojo. Mira o que diz Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12. Me encanta a versão Palavra de Deus para Todos. Mira o que diz. Proteja-se contra os engaños del diablo com toda a armadura que lhe dá Deus. Nossa luta não é contra seres humanos, senão contra governantes, contra autoridades, contra poderes, e nesse mundo oscuro e com forças espirituais malignas. Essa é nossa luta. Tu luta não é contra tu filho, contra tu padre, contra tu madre, contra aquele vizinho, contra tu jefe. Não. Tu luta é por quem está por detrás, traindo essa manipulação, traindo essa mala atmosfera. Pero a vitória é nossa em nome de Jesus. Pero há que tomar uma decisão e dizer, não mais, isso não me vai parar, eu quero seguir, eu quero avançar. Quizás essa pessoa nunca vai cambiar, pero tu sim. Pero eu sim, temos que tomar uma posição e sair adelante com a ajuda do Senhor. Há que afrontar, há que decidir enfrentar a tus inimigos. Quais são tus inimigos? O medo, a ansiedade. Eu he sido, em um momento de minha vida, alguns já sabem, por uma situação de enfermidade que me diagnosticaram, entrei no quadro de ansiedade. Foi terrível. A ansiedade não é uma broma, é algo muito sério. Não é algo que tu queres, não é uma bobada, é algo sério. E de la ansiedade me levou na síndrome de pânico. Foi terrível. Eu não tinha a capacidade de sair de minha casa. Tinha medo de sair, tinha medo de ir à calle. Pero Jesus nos pode liberar de todo isso. E assim ha sido o que me ha passado. Mi maior inimigo não era a ansiedade. Mi maior inimigo era crer que eu não ia sair disso. Eu não podia respirar. Por las noches, muitas vezes me despertava e eu pensava, vou a morrer. Eu queria respirar, eu não podia. Me acordo que fui de vacações a minha cidade, em Brasília, e quando cheguei aí, fui várias vezes na semana ao hospital. Pero passou o tempo, volvi ao mesmo hospital por outra situação, que já estava vindo da ansiedade. Encontrei o médico e me disse, que tal estás com tu quadro de ansiedade? Não, estou bem. E me hizo uma cara como, eu digo, por que haces essa cara? E me disse, a primeira vez que estuviste com nós outros, eu te puse a medicação. A segunda vez sim, pero a terceira era placebo. E a quarta, e a quinta, e a sexta. E eu me creia que tomava uma medicação para me ajudar a ansiedade. Não era nada. Mira, as mentiras que nos creemos. Te dizem que tu não vas a prosperar e tu lo crees. Te dizem que tu não vas a cambiar e tu lo crees. Te dizem que não vas nunca a chegar a cumprir tus sonhos e tu lo crees, pero é mentira, enfrenta isso. E hoje é o dia para avançar. É o dia para decidir, dizer, Senhor, eu quero mais, eu quero ir adelante, eu não estou conforme com o que tenho, tampouco quero retroceder, eu quero todo que tienes preparado para mim. Deus tem algo bueno para ti? Deus tem palavra de vida para ti? Pois vive essa palavra e decide enfrentar a tus inimigos. Isso nos leva à segunda clave. Prepárate para a batalha. Porque se tomas a decisão de afrontar o inimigo, o que vai passar? O lío está montado. A batalha é certa, é segura. Tu vas enfrentar uma batalha se decides afrontar o inimigo. Porque ele se vai levantar, não vai estar conforme. Se tu decides enfrentar a carne, que vai passar? Uma luta. A los malos pensamentos, a las mentiras. O inimigo se vai levantar. A decisão de avançar generalmente nos vai levar ao campo de batalha. Andrés, eu tenho medo de batalha, não me gusta o lío, não me gustam os problemas. Isso é muito grave,
porque o diabo te vai fazer batalha, te guste ou não, te vai fazer a vida impossível. E tu tens que tomar uma decisão. A decisão é, ou tu te paras, ou retrocedes, ou tu vas avançar. Ou tu te esforças e toma uma posição em la autoridade do nome de Jesus e vá adelante, ou tu dizes, aqui me planto e me quedo. E sabe o que vai passar? Não crees. Te vas a quedar enfermo, te vas a quedar sem trabalho, te vas a quedar com medo, te vas a quedar sem cumprir tus sueños, pero é tempo de levantar-se e tomar ação. E de ir adelante, e de cumprir os planos do Senhor, pero prepárate para a batalha. Não é um cuento, existe a batalha. Essa semana eu estava vendo um vídeo que dizia, a batalha espiritual não existe. Bueno, que bonito, não? Não que o mundo não é assim, que os radicales evangélicos dizem que existe inferno, existe pecado, pero todo isso é mentira. Uau! Que forte, não? Não há inferno, não há problemas, todo isso é um cuento nosso de los radicales. Pero não é certo, há inferno, há problemas, e há uma batalha espiritual, e há um inimigo, pero está derrotado em nome de Cristo Jesus. Temos que enfrentar, preparar-nos como vencedor. Toma a decisão de enfrentar tu inimigo, e isso vai ser sempre uma chamada à la guerra. Por isso quero falar do terceiro cenário que nos mostra o livro de 1 de Reis, capítulo 20, versículos 10 e 11. Versículos 10 e 11. Na versão nova, versão internacional, diz: o rei Ben-Hadad, quando recebeu a resposta, estava bebendo, fíjate, bebendo em seu campamento com os outros reis. E de imediato deu ordens a las tropas para atacar. Uau, ele, me imagino que se quedou furioso. Estava aí bebendo, charlando, sorrindo e escutou que alguém não aceitou sua intimidação, que alguém não estava conforme, que alguém estava desobedecendo sua ordem, que não tinha mais o controle. Isso passa quando o inimigo descobre que tu dizes, não tienes o controle. Você vai quedar furioso. E sabe o que passou? Enviou mensageiros a Acabe, dizendo que os deuses me castiguem sem piedade, se queda em Samaria el polvo suficiente para que mis homens se levem um punhado. Oh, que forte, que ameaça! Não vai se quedar nada, não vai se quedar pedra sobre pedra, todo se vai cair. Pero sabe o que disse? Digo, o rei Acabe dijo, dígale que não cante vitória antes del tempo. Uau, é outro homem, não é mais aquele homem com temor, aquele homem que estava aí callado, submetido. Não, é um homem que exerce autoridade e disse, não, tu não me vas a enganar, tu não me vas a cantar vitória antes del tempo. Não cantes vitória, porque quem está comigo é mais poderoso. Sei em quem está comigo, sei em quem tenho crido. E essa é a diferença que hace delante do inimigo quando um filho de Deus toma posição. Há que tomar posição. E nessa área que estás lutando, há que tomar posição. E nessa área que tu escutas, não vas a conseguir. Nunca vas a ser um líder de excelência. Nunca vas a ser um bom padre. Nunca vas a ser um bom pastor. Nunca vas a ser um missioneiro. Não vas a ganhar nenhuma alma. Mentira. Que me contas? Não. Não cantes vitória, Satanás, porque eu já tenho a vitória em Cristo Jesus. E eu creio que vou lograr. E esse ano é o ano da bendição, é o ano da vitória. Não porque alguns dizem que há um número mágico, 2022. A gente quer muito de número, não? 22 é um número mágico, mentira. É um ano da vitória, porque o Senhor da vitória está com nós. O vencedor, o Deus guerreiro nas batalhas, está com nós. E é interessante que quando ele habla isso de los deuses, ele está falando que em sua cabeça, em seu entendimento de homem impio, ele está pensando que a guerra não somente é uma questão de estratégia militar, ele está pensando que é uma batalha de la deidade, de los deuses, para ver quem era o Deus mais forte, mais poderoso e mais potente. Não tinha nem ideia do Deus de Israel,
que era muito mais poderoso que seus deuses. E se sentia tão arrogante, pero não sabia que seus dias estavam contados. Creer e apropriar-se da palavra do Senhor é decisivo para vencer as batalhas. As circunstâncias dizem não. Nada vai passar, nada vai acontecer. Mas se tu tens uma palavra do Senhor, isso é o que importa. Se tu tens segurança que eres em el Senhor, isso é o que conta. Não conta o que dizem os médicos, lo que conta, o que dizem as pessoas. Claro que há que cuidar-se, claro que há que tomar a medicina, claro que há que escuchar a las personas, pero quem dá a última palavra é o Senhor. Ele pode cambiar diagnósticos, Ele pode cambiar nações, Ele pode cambiar o rumo de tu vida e de minha vida, porque Ele é Deus. Escutei um dia um diagnóstico que tinha fibromialgia. Alguém sabe o que é? ¿Qué é? Alguém sabe o que é? É uma enfermidade. Eu não tenho inimigos, mas não desejo essa enfermidade a nenhuma pessoa. É terrível. Sientes dolores por todo o corpo, sientes a vida impossível. Eu, quando tinha dolores, não era capaz de sostener um vaso de água, porque eu não poderia sostener. Em la cama, eu não poderia estar em uma posição, me movia, eu chorava de dolor, gritava de dolor quando estava em crise. E um dia, o Senhor me sanou. Um dia o Senhor utilizou o nome de Deus e me disse: vete a casa, não vou orar por ti, pero vete a casa e depois de 3 dias estarás sanado. Eu lhe dije: está louco, como que vou a casa? Eu tenho dolores, ora por mim, por favor, não vou orar por ti. Vete a casa, em 3 dias estarás sanado. E minha mente de incredulidade dizia: não, não pode. Que disse esse homem? Por que vou estar sanado? Sabe o que passou? Tinha uma mente que não estava alinhada à mente de Cristo, à mente de fé, à mente que crê nos milagros. Eu mirava o dolor, a circunstância, mas o homem de Deus mirava o futuro. E o futuro pertence ao Senhor. O Senhor já está em tu futuro. Aunque tu vês tu presente agora, sufres, llora, não tienes esperança, o Senhor vê tu futuro. E tu futuro é bueno, porque Ele está aí para guerrear tus batalhas, para te dar alegria e para te dar vitória. Eu fui a casa com muito dolor. Sabe o que passou quando chegou em casa? Piorei muitíssimo. Me quedei pior, muito pior. Gritei toda a noite. Leni, por pobre, não dormia. Eu estava muito mal. Não havia remédio que passar o dolor. Eu estava de la cama para o banho, para a cozinha, caminhando. Eu estava como louco, como um zombi, porque tinha muito dolor. Segundo dia, sentia muito dolor, muita incomodidade, não podia comer. Terceiro dia, despertei, abri meus olhos, não sentia dolor. Não sentia nada, não tinha dolor. Eu, como sou muito racional, chamei ao médico, me fui ao médico. E quando chegou, ele disse: o que te passou? Não sei, não sinto nada. Vamos esperar, te dou uma semana, já volverás. E me passou a medicina, eu tomei a medicina e volvi em uma semana. Não tinha dolor. Em 2 semanas, em 3 semanas, em um mês. Me passou uma revisão de 1 mês, de 3 meses, de 1 ano. Nunca mais he sentido isso, porque Deus me ha sanado. E Deus pode sanar. Não há nada que Deus não pode fazer. Pero prepárate para a batalha. E a batalha mais grande está em tu mente. A batalha de la mente é a batalha mais forte que temos que conquistar, que temos que vencer. Prepárate para a batalha. Prepárate para a batalha. Mira o que acontece quando nós creemos em la palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai cambiar totalmente tu coração, a atmosfera que vives e vai avergonzar o diabo. A palavra do Senhor nos vai dar estratégias. A palavra do Senhor nos vai dar fortaleza emocional. Sempre nos vai guiar, sempre nos vai dirigir. Em 1 de Reis, capítulo 20, versículo 13 e 14, vemos que há um profeta, não diz quem é o profeta, diz que vem um profeta. E o profeta disse a Acabe: vês esse enorme exército, mira que forte, hoje lo entregarei em tus manos, e então saberás que eu sou o Senhor. Te imaginas? Um exército muito mais grande que o suyo, te imagina lá em cena, um exército estava aí muito equipado, e ele tinha menos pessoas, ele não tinha nada que ver uma coisa com a outra, pero mira esse exército, e esse profeta lhe disse: mira tudo isso, o Senhor te vai entregar todo isso. Como te sentirias tu? Eu sei como me sentiria.
Será? Está louco, está chiflado. Como eu mirei o pastor esse e disse, não, como que vou a casa? Depois de 3 dias estarei sanado. Esse homem está chalado, não vai passar. Não sabe o que estou passando, não sabe que dolor tenho, não sabe o que dizem os médicos, não sabe que eu vou toda a semana à clínica del dolor e que cada vez me dizem, não há solução, nunca encontramos um tratamento, mas Deus tinha o tratamento, porque queria que hoje te contara a história para que fueras edificado e creras em el Senhor. Todo há um propósito e Deus sempre vai usar seus profetas. E mira o que disse, ele mirava e dizia, ai Senhor, como vai ser isso? Ele mirava e via um grande exército, pero ele disse, por meio de quem hará isso? Por meio de quem vou a conquistar esse exército? E o Senhor já tinha uma estratégia. E ele não disse primeiro, através de ti. É interessante que ele disse, por meio de los servos, de los príncipes. Aqui em outra versão diz, por los cadetes. E ele pergunta, quem iniciará o combate? Isso para mim é a parte mais dura. E insistiu Acabe, quem iniciará o combate? E sabe o que dijo o profeta? ¿Tú te imaginas o que dijo? Tú vas a iniciar a batalha. Tú vas a iniciar esta batalha. És tu que vai sair adelante. Muitas vezes estamos orando e estamos dizendo, Senhor, utiliza outro. Utiliza Max, utiliza Romina, utiliza Leni, utiliza meu vizinho. Pero Deus vai dizer, tu estás orando? A resposta de oração eres tu. Ah, Senhor, eu não posso, eu não sei falar, eu sou tão pequeno. Não, quizá a resposta era tu, porque Deus quer revelar sua glória, seu poder, sua autoridade através de ti. E tu necessitas do Senhor para esse momento. Creer na palavra e apropriar-se do Senhor é decisivo para vencer a batalha. E Deus nos vai prover de fortaleza emocional. Deus nos vai dar tudo o que necessitamos. O ministério é muito duro. Quem está no ministério de alguma forma sabe que necessitamos do Senhor. Se é um ministério pastoral, qualquer ministério, necessitamos do Senhor. Pero não se pode fazer nada solo. O próprio Senhor te vai prover de apoio emocional, de apoio espiritual. E é interessante que o Senhor não somente vai afirmar nossa identidade, dizendo que podemos, que Ele é nossa força, que Ele é nossa vitória, que Ele nos vai levantar. Não, Ele não vai fazer somente isso. Ele vai pôr em nosso caminho amigos, gente de conselho, gente de sabedoria. Pero nós outros necessitamos decidir escuchar. Que difícil é escuchar, verdade? Que fácil é falar e que difícil é escuchar. Não sei tu, pero me gusta a mim falar. Pero escuchar? Pero por que será que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca? Te imagina se tuviéramos 2 bocas e um ouvido, que raro, não? Pero nos ha dado 2 ouvidos e uma boca. Por que será? Não sei por que teria, Manuel. Porque necessitamos escuchar quando nós outros paramos. Quando eu me calho, escuto, aprendo tanto. O problema é que calhar é difícil às vezes, não? Verdade, Max? Bueno, há que aprender a escuchar mais. Parar e escuchar o Senhor. Parar e escuchar a gente de conselho. Parar e escuchar outros. ¿Sabe por quê? Que quando paramos, quando escuchamos pessoas de conselho, pessoas de sabedoria, vemos o mundo de outra maneira. Se abre um novo horizonte, se amplia nossa perspectiva, vemos de outra maneira, cambiamos nosso paradigma e aprendemos coisas novas. O rei Acabe, quando escutou tudo o que estava passando, ele escutou não somente o que dizia as malas notícias, pero ele parou e escutou os ancianos e todo o povo, que dizia, não creia em lo que está dizendo esse rei, não lhe creia nada. Mira que interessante esse conselho, não? Temos uma palavra, temos uma visão, as circunstâncias são essas, pero a palavra de conselho diz, não te creia, eu estou contigo, eu vou contigo. Necessitamos amigos em nossas vidas, gente de sabedoria. Tu necessitas amigos? Tu necessitas gente de conselho? Isso é muito importante, porque não podemos andar solo. E Deus sempre nos vai dar amigos. Sempre vai pôr gente de conselho em nossas vidas.
é sua maneira de cuidar-nos, de acompanhar-nos. Ele nos vai prover fortaleza emocional. Em um tempo em que a gente, todos nós outros, necessitamos de fortaleza emocional, onde há uma campanha por saúde mental, nós temos um Deus, príncipe de paz, que é nosso Deus. O príncipe de paz, o shalom, está em meio nosso e pode dar paz a nossos corações e vai utilizar quem seja para transmitir essa paz. Salmo 32, versículo 8, diz: te harei entender e te ensinarei o caminho em que deves andar. Sobre ti fijarei mis ojos. Ele te hará entender, ele te vai ensinar, ele te vai dar direção, pero há que parar e escutar. E ser quietos e saber que eu sou Deus. Parar, escutar, calhar e escutar que o Senhor nos quer falar. Salmo 23, 5 diz: tu preparas mesa delante de mim, em presença de mis inimigos. É Ele quem prepara a mesa, não somos nós outros, é Ele que em meio ao deserto, em meio das situações, em meio dos problemas e das lutas, vai preparar mesa. E mesa é lugar de comunhão, lugar de alegria, de comer coisas ricas, lugar de compartilhar vida. É a mesa. E esse Deus, em meio ao deserto, em meio à necessidade, quer prover uma mesa de bendição para a tua vida. Quer prover riquezas que nunca has visto. O momento de não ter nada é o momento perfeito para Deus mostrar sua glória. O momento que muitas vezes eu não tinha dinheiro ou não tinha recursos para fazer algo, foi nesse momento que Deus moveu a alguém do outro lado do mundo e me chamou, ou me disse: mira, Deus estava falando comigo e quero ajudar-te nisso. Te ha passado alguma vez essas coisas? Te ha passado que Deus ha utilizado pessoas que tu nem imagina para ofrendar, para orar por ti, para ajudar-te? Creio que sim, pois esse mesmo Deus pode fazer outra vez. Outra vez, outra vez. Eu vejo o Andrés aqui com sua família em La Alabanza. Que alegria me dá ver-te, Andrés. Como veio a mão do Senhor contigo. Como me acordo daquele café que estávamos falando e comentávamos. Crê em El Senhor. Ele te vai abrir as portas. Se Ele te ha traído a Orense, Ele te vai abrir as portas. E vemos o milagre do Senhor em la vida de Andrés e de sua família. Esse é nosso Deus. Cambiou Andrés de país, ha traído aqui a meio nosso, está abrindo portas, suprindo suas necessidades. Esse é o Deus que nós outros temos. E há que seguir avançando e confiando nesse Deus. E ele acá ha creído na palavra do profeta, ha escuchado as estratégias e ganhou a batalha, venceu a batalha. E o rei tão poderoso e tão valente huiu, e ele foi vitorioso. Ganhou a batalha. Uau, que incrível. Parecia tão difícil, parecia impossível, mas foi vitorioso, porque o Senhor estava com ele. Isso vai passar contigo. Isso pode passar comigo a qualquer momento, porque o Senhor está com nós outros. E podemos ser vencedores. E aí entramos em la terceira clave. Planifica o próximo passo. Bueno, teníamos uma luta, teníamos uma batalha e ganhamos. Vencemos. O que hacemos? Bailamos, celebramos, comemos, não? Compramos roupa nova, passeamos. Se és em Brasil, isso já vira uma festa, hein? É uma maravilha. Tu já conseguiu isso? Os brasileiros sabem, já conseguimos. Que maravilha. Vamos celebrar, que coisa boa. Isso já é fantástico. O mundo é uma maravilha. Pero, mira o que diz. Me encanta esse versículo. 1 de Reis 20, 22. Vem outra vez o profeta e disse: mais tarde o profeta se apresentou ante o rei de Israel e lhe disse: não te durma usted em seus laureles, trace um bom plano, porque el ano entrante o rei de Síria volverá a atacar. Que forte, não? Em outra versão diz: depois o profeta lhe disse ao rei Acab: prepara-te para outro ataque, empieza a planificar desde agora, porque o rei de Síria regressará novamente em primavera. É muito importante celebrar os êxitos, sim, dar as graças, ser agradecido, mas ter em mente que o inimigo de nossas almas não dorme e não se conforma
com tua alegria, com tua vitória. Ele quer derrotar-te. Ele não aceita que és um perdedor. Por isso que não podemos dormir em los laureles. Há que celebrar, sim, mas há que ter os olhos bem abertos e pensar em novas estratégias, porque é tempo de avançar, é tempo de seguir. Não sei o que está celebrando hoje. Não sei que motivos tu tens a celebrar, mas uma coisa certa, celebra, pero pensando que a vida sigue e há que planificar o próximo passo. E o Senhor vai estar contigo e vai ser vitorioso mais uma vez. Como hijo de Deus, temos o Espírito Santo. Ele habita em nós outros e nos dá direção. Depois de haver vencido todo, há que permanecer firme. Essa é a primeira coisa. Vence uma guerra, vence uma batalha, o que temos que fazer? Não podemos parar. Temos que permanecer firme. Não podemos dizer, eu orei muito, eu ayunei 30 dias. A gente que ayuna tanto que perde 10 quilos. Escutei de um homem que era assim, um homem, como se diz? Gordito, muito robusto, me gusta a palavra, que bonita a palavra, robusto. Pero ele tinha uma luta, orou tanto que adelgazou 20 quilos. De orar e ayunar. Pero ha sido vitorioso. Não por el ayuno, não porque Deus ha sido misericordioso com ele, pero se quedou flaquito. Pero depois que terminou todo isso, entendeu. Vindo os carnavales, eu me vou e aí já o Senhor já olvidou todo, já perdeu todo, já deixou sua vida, já entrou em outra etapa e entrou em outro ciclo mais complicado que não pudo volver. Depois de haver vencido tudo, há que permanecer como? Firmes. Há que perseverar, há que estar de pé, há que estar firme. Também há que ter um plano. Não um plano qualquer, como disse aqui, mas um bom plano. E devemos planificar-lo o mais pronto possível. E não somente viver de qualquer forma, mas viver desde um propósito. Viver o propósito de Deus. Conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Deus tem o melhor para ti nesse ano. Aunque o pronóstico é o pior possível, Deus tem o melhor para ti. Porque Deus não se move por nosso dinheiro, por la notícia, por la política. Ele é poderoso e é capaz de cambiar qualquer situação. Assim, crê nos milagres do Senhor e avança. E siga adelante, porque Ele está contigo. Ele está com nós outros. E quer que nos acerquemos a Ele para conhecer seu coração. Me gostaria de terminar esse tempo falando algo que Deus me está falando muito esse tempo. Que para avançar é fundamental viver o processo de cambio. E estar disposto a não queimar etapas. Não podemos queimar etapas. Não há trampas nesse processo. Há que afrontar as etapas. Há que viver os cambios que se apresentam. E há que começar. Há que entender que os cambios não começam desde afuera, começam desde dentro. O cambio está dentro, em quem eres, não em lo que haces. E quando Deus trabalha isso em ti, quando te permites, isso vai sair para fora. O ano está solamente começando. Prepárate. Prepara-te para o novo tempo. Vai ser um tempo de bendição. Vai ser um tempo de vitória. Vai ser um tempo de conquistas. Não mires as lutas, que vão ser muitas, seguramente. As decepções, as dificuldades, seguro. Mas o Senhor estará contigo. E avança. Avança. Igreja de Orense é tempo de avançar. Somos muito pouquitos. Sim. Mas o Senhor está com nós outros. E a igreja mais poderosa, mais grande, mais llena de poder, não é que tem muitas pessoas, são as que têm o coração e o Senhor, porque Ele sim é grande em nós outros e pode fazer o impossível através de nós outros. Ele vai prover caminho, Ele vai abrir caminho, Ele vai abrir caminho onde não há, Ele vai fazer milagre, Ele continua sendo Deus. E tudo o que necessitamos é crer nele e crer em sua palavra. É tempo de avançar. Não te pares. Não sei que milagres necessitas hoje, mas o Deus de milagres está aqui. Lance-te à ação, levanta-te. Toma as armas, utiliza toda a autoridade que tu tienes e conquista. É tempo que Deus quer salvar tu hija, tu hijo, tu marido. É tempo que Deus quer salvar esse companheiro de trabalho que parece tão difícil. Deus quer usar tu vida. Camina, avança
é tempo de avançar. É tempo de fazer propósitos com o Senhor. É tempo de tomar ação para coisas que nunca existiam antes. Porque o Senhor de antes, de ayer, é o mesmo Deus de hoje. Te invito a poner-te de pé. Queria que pudiéramos com essa palavra, que nós outros pudiéramos agora mesmo poner nossas vidas diante do Senhor. Baixa tu cabeça. Me gostaria orar por ti. Me gostaria orar por essas coisas que estás lutando, que parece que não consegue, que não puedes caminhar, não puedes sair adelante, que te quitam as forças. Pero el Deus de poder estar aqui essa noite e pode cambiar tu vida e pode cambiar tu destino. Te invito a poner tu vida delante do Senhor e orar e pedir: Senhor, hace um milagre, Senhor. Eu sou pequeno, eu sou pouca coisa, pero tu em mim me hace grande, me hace forte e sou hijo tuyo e me quero levantar para conquistar. Eu queria chamar a Max aqui. Eu queria pedir que Max pode orar por nós outros, por orar por esse ano que temos, como pastor da igreja, que ele pode orar para que o Senhor nos ajude como igreja a seguir avançando, a conquistando todos os espaços que Ele nos pode abrir nessa cidade. Esse sítio é muito agradável, porque o Senhor está com nós outros. Me encanta cada um de nós outros, mas fomos chamados para fora, assim que é tempo de aproveitar as oportunidades, de crer em el Senhor. Igreja, é tempo de avançar, é tempo de levantar. Baixa tu cabeça e deixa que o Espírito Santo hable contigo. Quais são as áreas que tienes que avançar? Quais são as áreas que tienes que dar um passo de fé? Quais são as áreas que tienes que começar hoje a crer em el Senhor? Ora, habla com el Senhor. Diz: Senhor, vem, quero mais de ti, Senhor. Senhor, derrama uma unção nessa igreja hoje, em nossas vidas. Derrama, Senhor, uma unção. Senhor, derrama mais fé em nosso coração, porque queremos crer em Ti, Senhor. El Deus de milagros, Senhor. Em nome de Jesus. Amén. Decía Andrés, usaba ese versículo famoso de Salmo 23. Tú preparas mesa delante de mis angustiadores, de mis enemigos. Yo no sé quiénes son tus angustiadores, no sé cuáles son tus enemigos. Andrés hablaba de que muchas veces nuestros enemigos no tienen nombre y apellido. A veces nos fijamos en personas, pero a veces nuestros angustiadores y nuestros enemigos en ocasiones están aquí o están aquí y te hablan. Y el problema está en quién escuchas. ¿A quién vas a escuchar en este 2022 que está comenzando? ¿Vas a escuchar a esos angustiadores lo que te dicen? ¿A esos enemigos como el enemigo de Acab, que lo atemorizaba, venía a meterle miedo en el cuerpo? Y estamos en un tiempo donde estamos llenos de cosas alrededor que buscan meternos miedos en el cuerpo, ¿no? Estamos llenos de paranoias, llenos de exageraciones, llenos de pánico, de terror, a diferentes circunstancias. El virus, la crisis económica, la crisis social, un montón de cosas que vienen a robarte el gozo, a robarte la esperanza, a hacer que no avances, como decía Andrés. Y creo que no es casualidad, yo no le dije a Andrés de lo que tenía que predicar hoy, pero no es casualidad que el mensaje de Andrés parece casi una continuación de lo que yo venía compartiendo en este inicio de año. Lo que queda atrás, yo hablé de lo que queda atrás y Andrés habla de mirar para adelante, es tiempo de avanzar. Y quiero decirte algo, el rey Acab del que hablaba Andrés en esta tarde fue un rey que en términos globales hizo lo malo delante de los ojos de Dios. El capítulo siguiente al que leímos hoy, el siguiente, habla acerca de que Acab y su esposa Jezabel le quisieron robar la viña a Nabot. Acab terminó en desgracia. Acab tuvo la victoria circunstancialmente cuando escuchó la voz de Dios y del profeta y obedeció e hizo caso. Esa fue la voz que lo llevó a la victoria, cuando por una vez en su vida hizo lo correcto, pero en otras muchas ocasiones no hizo lo correcto. Y sus decisiones, como dijo Andrés hoy, tuvieron consecuencias. El problema es que no solo tenían consecuencias para él, sino que tenían consecuencias para todo el pueblo de Israel, porque era el rey y los representaba. Y Andrés dijo una verdad: hay decisiones que vamos tomando que tienen consecuencias, no solo para ti,
A veces hay consecuencias malas, negativas, que afectan a veces a hijos, a familiares, a personas a las que amamos. Pero yo quiero que nada de esto tampoco se convierta ahora en un freno para ti. Que tú puedas revisar eso, revisar cuáles son tus miedos, cuáles son los temores que te impiden avanzar y tomar decisiones. Estamos, como dijo Andrés, en una batalla espiritual que no te puedes escapar. Aunque creas que no existe, existe igual. Y estás peleando con ella. Esa batalla espiritual trabaja aquí, trabaja en tu corazón y trabaja de muchas maneras, como decía al principio. Por eso este es tiempo de mirar adelante, quizás de tomar decisiones que te acerquen al Señor, que te hagan comprometerte más con Él. Quizás decisiones que tienes que tomar pendientes de arreglar alguna relación con alguien, de pedirle perdón incluso a alguien, no lo sé. Yo no sé lo que está pasando ahora por tu mente, cuál es la etapa que ahora estás viviendo en tu vida, pero a lo mejor eso es lo que te está frenando. Igual tienes que pedirle perdón a alguien, o igual tienes que perdonar a alguien y romper eso que te está frenando en este tiempo para entrar en lo nuevo de Dios para este 2022. Así que puedas escuchar como Acab en este momento, que hizo lo correcto, escuchó al profeta y obedeció, no se dejó atemorizar por ese rey, no se dejó atemorizar y fue a la batalla porque sabía que tenía la victoria garantizada. Y yo quiero decirte algo, la victoria también está garantizada para ti en el nombre de Jesús. La victoria también ya la ganaste. Ahora tienes que creerla y actuar como hizo Acab, en consecuencia. Creerle a Dios por encima de las circunstancias. Creerle a Dios y no tanto a las noticias, y no tanto al pánico, al miedo y demás. Creerle a Dios de que hay una nueva oportunidad para tu vida, para crecer, para aferrarte más al Señor. Así que yo quiero que te aferres a ese versículo del Salmo 23. Tú preparas una mesa delante de mis enemigos, delante de mis angustiadores, tengan nombre, apellido o sean internos aquí. La mayoría de las veces nuestras batallas son con pensamientos, nuestra guerra es espiritual, como nos recordaba Andrés. La batalla contra esos enemigos invisibles que te dicen que no puedes, que es imposible que crezcas, que es imposible que te vaya bien, que es imposible que consigas a un chico que de verdad te ame, es imposible que te cases, que es imposible que tus hijos vuelvan al Señor, que es imposible que esta iglesia crezca, que es imposible que los gallegos conozcan a Cristo. Esas son las voces que hoy tienes que dejar a un lado y mirar adelante y aferrarte a las promesas de Dios. Tú preparas una mesa, tú estás preparando en este 2022 una mesa nueva en presencia. Mis enemigos lo van a ver, Señor, lo van a ver como tú me sostienes, van a ver cómo tú me acompañas, cómo tú me das la victoria en este año, Señor. Padre, yo decido no creerle más a lo que dicen otros para atemorizar mi corazón, para robarme el gozo. Hoy decido creer solo en ti, Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás y que hoy puedas tomar esta determinación de decirte a ti mismo: este es el año donde voy a avanzar en el nombre de Jesús. Este es el año donde voy a crecer en nombre de Jesús. Este es el año donde voy a salir adelante en el nombre de Jesús. Este es el año donde me voy a comprometer más contigo. Este es el año donde vas a bendecir mi vida, mi familia, y donde te voy a glorificar con todo lo que hagas, sea en el lugar donde sea que tú me coloques, en el trabajo, con los vecinos, con la comunidad de vecinos, allí con los compañeros de clase, en la calle, donde sea que esté. Voy a darte la gloria y la honra a ti, porque tú eres la luz de mi vida. Tú eres mi herencia, eres todo lo que necesito. Tú eres más que suficiente, eres mi redentor, eres mi rey y tú me darás la victoria en este nuevo tiempo.